No Livro dos Espíritos, em sua parte segunda, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, nós vamos encontrar o item que fala das reencarnações em diferentes mundos. Então, nas questões 172 a 175, Kardec questiona os espíritos sobre as nossas existências corporais. Se essas existências seriam todas na Terra, se a cada nova existência passamos de um mundo para o outro, ou se podemos repetir as existências no mesmo mundo, se a nossa existência na Terra se torna uma necessidade, e ainda, se haverá alguma vantagem ao voltarmos a habitar a Terra depois de ter habitado outros mundos. Então, os espíritos nos esclarecem que não passamos as nossas existências somente na Terra, mas que reencarnamos em diversos mundos, de acordo com a nossa necessidade de evolução. Então, sendo Deus, Pai de amor e bondade, que sabe o que é melhor para cada filho, essa programação reencarnatória é feita de maneira que nos beneficie, que nos dê toda a condição para que possamos evoluir. Então, se temos a necessidade de encarnar na Terra, encarnaremos na Terra. Se temos a necessidade de encarnar num outro mundo, reencarnaremos no outro mundo. E se necessário voltar numa próxima encarnação na Terra, voltaremos. E eles nos esclarecem que as reencarnações que vivemos aqui na Terra são as das mais materiais e uma das mais distantes da perfeição. Então, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. E nós podemos ter várias encarnações, não existe um limite de encarnações. E essas várias encarnações, podemos ter várias aqui na Terra, onde nos preparamos para reencarnar em mundos superiores. Assim como podemos reencarnar também em mundos mais inferiores que a Terra. Isso tudo vai depender da nossa caminhada evolutiva, de como vai ser a nossa caminhada. Como a Terra agora, por exemplo, está nesse processo de transformação, muitos espíritos que vivem na violência, que vivem no crime, que não se esforçam para se melhorar, com certeza vão reencarnar num planeta inferior à Terra, porque a Terra não terá mais condições de receber esses espíritos embrutecidos. Os espíritos nos esclarecem ainda nessas questões que não temos nenhuma vantagem ao reencarnar na Terra. Viemos aqui, sim, para aprender, a não ser quando o espírito vem em missão para ajudar algum irmão ou ajudar um grupo de irmãos. Senão, nós não temos nenhuma vantagem, todos nós estamos aqui para nos melhorar. E reencarnamos quantas vezes for necessário ao nosso aperfeiçoamento. Depende da maneira como nós evoluímos, da velocidade que nós evoluímos. Mas vamos reencarnar diversas vezes. Não vamos ficar estacionados, não vamos ficar eternamente na erraticidade, onde aprendemos também quando estamos na erraticidade, como espíritos desencarnados, mas existem experiências que nós precisamos viver na matéria, para o nosso aperfeiçoamento. Então, por isso, reencarnamos, ou na Terra, ou em outros mundos, mas reencarnamos sempre até atingirmos o nosso aperfeiçoamento, que é o destino de todos os espíritos. Todos nós estamos fadados a sermos esses espíritos puros, então estamos tendo aí a cada reencarnação a oportunidade do nosso aperfeiçoamento para atingirmos essa meta. Então, precisamos ter esse cuidado de nos dedicar na nossa jornada para não perdermos uma existência, e sim nos elevarmos e chegarmos cada vez mais perto de futuramente encarnarmos num planeta ou num mundo de perfeição, de felicidade, que é o objetivo de todos os espíritos que Deus concede essa bênção, a bênção da reencarnação, para que nos tornamos
espíritos de luz. Então, convido a colega Ariete para conversar conosco sobre as próximas questões ainda sobre esse assunto. Bom, agora nós vamos ver o que foi perguntado aos espíritos na questão 176. Então, Kardec pergunta: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais tenham aí estado? E eles respondem: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. Eles ainda continuam na pergunta: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? E os espíritos respondem: muitos, e em graus diversos de adiantamento. Eles fazem mais uma pergunta nessa questão: pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? E os espíritos respondem: nenhuma utilidade teria isso. Bom, os mundos, eles são escolas diferentes. Espíritos que vivem na Terra podem continuar a viver reencarnados em outros mundos. Da mesma forma que os espíritos que vivem nos outros mundos também podem vir a reencarnar na Terra. Existem espíritos que começam o seu crescimento aqui na Terra. Outros chegaram agora, outros nunca saíram daqui, todas as suas reencarnações foram aqui na Terra. Quando os homens se preparam na condição de alunos mais adiantados, que já aprenderam um pouco mais, já evoluíram um pouco mais, Deus, pela sua sabedoria, pela sua bondade, pode conceder, mesmo o homem estando encarnado, já por seu merecimento, algumas viagens para outras escolas espirituais, para mundos espirituais, compatíveis com as necessidades que ele tem, de adquirir experiências. E isso ocorre, nos diferentes mundos, e isso ocorre, por exemplo, quando há um despreendimento do espírito, do corpo físico durante o sono. Muitas vezes esse espírito vai a outros locais, estuda, trabalha e retorna ao corpo físico para continuar a sua experiência aqui nesse plano físico. A gente pode dizer que a casa do Pai, assim como Jesus falou, ela é muito grande. E Deus deseja que todos nós, todos os seus filhos, possam desfrutar de todas as regalias, de toda a felicidade. Só que é importante que a gente compreenda isso, que a gente obedeça às leis divinas para que a gente possa ter essas regalias. Então, tudo depende apenas da nossa evolução. Já na questão 177, Kardec pergunta aos espíritos: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? E os espíritos respondem: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Aí eles fazem mais uma pergunta na mesma questão: como se explica, então, a pluralidade das existências em um mesmo globo? E eles respondem: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam com outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, a perfeição, ela exige da alma incontáveis reencarnações, e em mundos variados, em experiências variadas, para que esse espírito, então, possa evoluir e conseguir a verdadeira felicidade. Mas, para isso, faz necessário que o espírito, então, se submeta à lei da reencarnação, que é uma lei de Deus. E essa lei, ela vigora em todos os mundos, não só na Terra, nos outros diferentes mundos também. Os espíritos que habitam os mundos, eles são de diferentes ordens na escala de evolução. Uns aprendem com os outros. Então, por exemplo, aqui na Terra nós temos reencarnados, pessoas com diferentes graus de evolução. Uns um pouco mais evoluídos, outros um pouco menos,
Por quê? Porque assim nós vamos uns auxiliando o outro no crescimento, uns vão aprendendo com o outro. Então, aqueles que sabem mais ensinam aqueles que sabem menos. E mesmo aqueles que sabem menos, muitos ensinam aqueles que sabem mais também. Como ocorre com um professor. Um professor, ele oferece as informações aos alunos, mas ele também aprende com os alunos. Então, essa troca ocorre, né, também na questão dos mundos, das evoluções, das reencarnações. A perfeição, ela é uma conquista da alma, sob as bênçãos de Deus. São os valores que o próprio espírito vai desenvolvendo de acordo com o seu esforço, com a sua vontade em progredir. Nós vivemos muitas experiências, né, muitas vezes num só planeta, para que a gente possa tirar dali, né, todas aquelas experiências que são indispensáveis para o nosso aprendizado. Nós reencarnamos num planeta determinado quantas vezes for necessário para que a gente possa, né, aprender tudo que aquele planeta tem a nos oferecer. O objetivo de todos nós, sem distinção, é a perfeição. E quanto mais nós sabemos os valores do espírito, mais vontade a gente sente de ir em busca disso. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda e aprende, né, pratica os valores espirituais, mais a gente sente vontade de realmente ir atrás, de ir buscar a nossa perfeição. Já na questão 178, Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro aonde já viveram? E os espíritos respondem: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por proporcionar meios de se adiantarem. Aí eles continuam perguntando: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E aí os espíritos respondem: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam, quer dizer, não vão atrás. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Mais uma questão dentro dessa mesma pergunta: quais os que têm que recomeçar a mesma existência? E os espíritos respondem: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os espíritos que já viveram em mundos superiores, e dali eles saem com glórias, eles podem voltar a mundos menos elevados do que o seu, como uma missão de transmitir suas experiências, levar exemplos, de ajudar na evolução daquele mundo. Eles podem ainda também voltar a mundos inferiores por provas. Eles são mais adiantados que aquele mundo, mas eles precisam ainda algumas coisas que eles ainda não desenvolveram e que esse mundo tem a oferecer. Então, eles voltam a esse mundo. E os espíritos, eles não regridem, como muitos pensam. E esse estacionamento do espírito, né, que se refere nas questões, ele é em parte ilusório, porque nem a matéria, nem a matéria viva, né, o corpo físico, ele não estaciona. Tudo evolui. Então, com o tempo também evolui. O que a gente pode dizer é que essa evolução é muito pequena. Então, aos nossos olhos, isso parece que o espírito está estacionado. Mas, na verdade, né, ele está evoluindo não o que ele deveria. E se o espírito se encontra no mundo inferior, né, que ele foi levado ou por uma necessidade ou para auxiliar, ele deve se esforçar ao máximo para melhorar esse mundo aonde ele está. Nós temos o exemplo de Jesus, que nos deixou o Evangelho. Já fazem quase 2000 anos que nós conhecemos o Evangelho. Então a gente precisa usar o Evangelho como esse meio, esse mecanismo, porque tudo que a gente precisa se encontra lá. Então basta a gente estudar, a gente se deter, raciocinar sobre os ensinamentos de Cristo, que a gente vai ter uma base grande de apoio para a nossa evolução. E também a gente pode dizer assim que se o aluno ele é reprovado numa série, ele roda porque ele não assimilou, ele foi mal na prova, ele não estudou. Então o que acontece com ele? Ele vai ter que repetir o outro ano,
Muitas coisas, de repente, ele já aprendeu, então ele vai ter que se dedicar àquelas que ele não aprendeu. E é o que acontece com a gente nas reencarnações. Na questão 179, Kardec pergunta: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E a resposta dos espíritos é não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que os outros. Então, a gente, como eu disse para você há pouco, a gente reencarna junto com outras pessoas de diferentes níveis, né? Uns são mais evoluídos, outros menos. E essas diferenças, elas são constantes em todos os mundos que fazem parte do universo. Nada é perfeitamente igual de um ao outro. Né? Por mais que a gente esteja ligado à afinidade dentro de uma mesma família, a gente encontra espíritos em graus de evolução muito diversos, muito diferentes. Às vezes, filhos muito mais evoluídos do que os pais. Então, porque foram espíritos que já, por mais que nessa existência tenham idades mais novas, mas já como espírito, de repente, viveram muito mais experiências do que até os próprios pais. E os espíritos que reencarnam no planeta, eles não são todos iguais no saber, no amor, e existem muitas diferenças entre eles. E se nós vamos a mundos superiores, nós encontraremos lá espíritos com níveis muito mais evoluídos espiritualmente. Porém, né, pelo fato desse mundo ser superior, não quer dizer que lá todos os espíritos que se encontram são completamente evoluídos. Há diferenças também de evolução, mesmo em mundos mais superiores. Né? Eles precisam, então, essa diferença que existe é necessária para que haja, né, um impulsione o crescimento, um impulsione a aprendizagem do outro. Cada criatura humana, cada criatura que reencarna, seja no mundo que for, é um mundo diferente. Nem entre os anjos a gente encontra essa igualdade. Né? Então, essa dimensão do amor que Deus nos traz, a gente só consegue no convívio, nas relações, na aprendizagem, que a gente só conquista através das reencarnações, das diferentes reencarnações. E Cristo veio nos ensinar isso. Né? Cristo nos veio nos mostrar isso, um ser tão evoluído como Cristo veio à Terra, nasceu na Terra para nos trazer toda essa informação, para nos trazer o seu Evangelho, que nós devemos aproveitar. Eu chamo agora a Miriam para dar continuidade ao nosso estudo. Na questão 180, passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto de sua superioridade e das condições do corpo que tomar. O espírito, na sua jornada, em se despertando, não perde a lucidez. Ele cada vez mais acende a sua luz, aprimorando condições e compreendendo cada vez mais as leis que o protegem e assistem. Ao passar para outros mundos, se esse for o caso, conserva sua inteligência e dela faz uso no que for necessário, ampliando suas experiências no que deve aprender. O espírito somente fica com a inteligência abalada se for o caso de uma provação. No entanto, é uma situação temporária. O que aprendeu, ele nunca esquece. A consciência profunda guarda como se fosse um livro divino a pulsar no coração da alma. Os corpos que o espírito toma no mundo ou em outro tem alguma influência sobre a inteligência. Entretanto, com o tempo, o espírito domina todas as suas condições e sempre se sobressai. A matéria é simplesmente um instrumento da alma em despertamento para a luz. Já na questão 181, Kardec indaga: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria.
Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que se chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas existem na casa do nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência aqui na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, quanto mais atrasado for o mundo, mais grosseiro é esta matéria que reveste o corpo, e quanto mais evoluído for o mundo que o espírito for habitar, ele terá um revestimento cada vez mais sutil, mais etéreo, até que vai chegar um ponto em que ele vai estar revestido apenas pelo perispírito. Mas no mundo como o nosso, ainda é necessário ter este corpo material. Agora eu convido a colega Cassimélia para prosseguir. Bem, vou apresentar então um pouquinho sobre o que trata as questões 182, 183 e 184. Na questão 182, Allan Kardec questiona os espíritos sobre se é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Então, os espíritos respondem que só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que se acham. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas para todos, porque nem todos estão em condições de compreender. Então, Allan Kardec diz que, à medida que o espírito se purifica, o corpo que reveste se aproxima da natureza espírita. Então, quer dizer que já não há dúvidas para os estudiosos da doutrina espírita quanto à existência de diferentes mundos que circulam no nosso espaço, como os que são habitados por espíritos, inclusive de diferentes classes. O estado físico e moral dos diferentes mundos mais elevados que a Terra não se pode divulgar, a não ser ainda pelo simples traço que as mensagens podem nos revelar. Na questão 183, Kardec indaga se indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância. E os espíritos respondem que, em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas ela não é, em toda parte, tão precária como no nosso mundo. Então, a explicação que se dá é que na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, que é a infância. Nós vivemos temporariamente num mundo de esquecimento, mas nos mundos elevados não acontece assim. Quanto mais evoluído for o planeta, menos tempo será de transição para o espírito. Já nos mundos inferiores, às vezes, toda existência é de transição, porque o espírito ele pode permanecer dormindo, e esse sono, às vezes, pode continuar mesmo depois do seu desencarne. Na questão 184, Kardec questiona se o espírito tem a faculdade de escolher o mundo onde ele possa habitar. E os espíritos respondem que nem sempre. Pode pedir que seja permitido, né, ir para este ou para aquele lugar, mas isso acontece se merecer, porque a acessibilidade aos mundos para os espíritos depende muito do grau da elevação de cada espírito. Então, quer dizer que o espírito pode escolher o mundo em que ele deseja habitar, mas nem sempre essa escolha é concedida pelos benfeitores espirituais que são encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos
dos que lá vão existir. Nessa mesma questão, ainda há uma pergunta: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele vai reencarnar? Então, o que vai determinar o mundo em que esse espírito vai reencarnar é o seu grau de elevação. Nem sempre o espírito pode escolher o mundo em que ele vai poder habitar, mas quando a sua condição permitir, aí ele vai ter essa liberdade. As leis universais que nos amparam e nos ajudam atendem ou não os nossos pedidos e vai nos negar quando achar que é necessário e vai nos ceder quando for melhor para nós. Então, agora, convido a colega Miriam para seguir com as questões deste capítulo. Na questão 185, Kardec indagou sobre as condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo, se seriam sempre as mesmas. E os espíritos responderam que não. Todos os mundos começam como o nosso, num estado inferior, e na medida que seus habitantes vão se transformando, o mundo também vai evoluindo. Tanto que a Terra está saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e poderá chegar um dia a ser um paraíso, quando todos os homens se tornarem bons. Já na questão 186, ele quer saber se um dia deixaremos de habitar os corpos materiais e somente teremos o envoltório do perispírito, que será tão etéreo quanto mais puro for o espírito. Então, o perispírito não tem a mesma constituição em todos os mundos. Ele se adapta de acordo com o adiantamento moral de cada local. E quanto aos espíritos puros, eles habitam um mundo próprio. Porém, eles não estão confinados a ficar o tempo todo ali, como nós aqui na Terra. Eles podem estar aqui ou em qualquer outro lugar. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, tanto física como moralmente. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos. As condições de longevidade nos mundos mais adiantados também não são as mesmas que aqui na Terra. E as idades não se pode comparar, porque não contam o tempo como nós contamos. O modo de existir é diferente e a evolução é muito mais rápida. O desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que poderá atingir em outros mundos mais adiantados. Tanto os corpos como os perispíritos, nos variados mundos, têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus, dando a cada um o que ele merece. A condição de espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas reencarnações nos diversos mundos. A idade da alma é a soma das suas experiências. A liberdade do espírito lhe vem pelo conhecimento da verdade. Se você que está nos assistindo gostou desse vídeo e acredita que possa ajudar algumas pessoas, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, te convidamos que se inscreva, ative as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Hoje, queremos só dizer que somos gratos pela sua companhia e que na próxima semana retornaremos prosseguindo o estudo do Livro dos Espíritos. Até breve.